Olá, internautas. Meu nome é José Edward Januszkowicz. Eu estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Estamos começando mais um programa, Virando o Jogo com Luciana Casac. E hoje a minha entrevistada é a Luciana Chinalha Quintão. Estou muito feliz de receber você aqui hoje. Obrigada. Vamos lá, Lu. Eu queria falar com você. Primeiro, você é economista. Sim. Fundadora de uma ONG Banco de Alimentos. Sim. Eu queria saber como é que você pode contar para a gente a sua história, como que você começou, de onde surgiu essa ideia. Sim. A história começou porque eu nunca me conformei com tanta pobreza no meio de tanta riqueza. Então, desde que eu era muito pequena, já me incomodava ver outras crianças assim com um certo ar de carência ou passando necessidades. Eu nasci num lugar muito abastado do Rio de Janeiro, que era a Gávea, e do outro lado do morro já tinha rocinha desde aquela época. Então, sempre tive um olhar e perguntas para essa questão, um incômodo. E eu fui fazer faculdade de Economia, né? E na época que eu entrei na faculdade de Economia, eu tinha 18 anos, né? Então eu imaginava que toda essa desigualdade era fruto do país ser muito grande, difícil de ser administrada. Aí eu fui amadurecendo, né? Tirando certas conclusões. Sim. Aí eu vi que não, na realidade não é isso. Na realidade está tudo nas nossas mãos e a gente que não faz as coisas acontecerem da forma mais correta. Para simplificar, eu posso dizer que tanto o governo quanto a sociedade civil, né? A gente tem um governo que ainda comete muitos equívocos, né? Uma sociedade civil que não se manifesta muito. Assim, ela tem como é que eu vou te explicar? Assim, ela aguenta muito mais do que ela deveria aguentar, né? Até a gente chegar à crise e aí ter esse desequilíbrio todo. Então, assim, a gente não precisaria chegar a essas crises se a gente agisse com inteligência e humanidade desde sempre, né? Que a gente trabalhasse com uma eficiência maior. Então, em 1998, eu tive um diálogo comigo mesma, me perguntei se eu ia só continuar pensando ou se eu ia fazer alguma coisa a respeito. Agindo, né? Agindo. E aí eu resolvi criar o Banco de Alimentos, a Associação Civil, porque naquela época a gente tinha 57 milhões de pessoas que viviam com meio salário mínimo para baixo. Quer dizer, era metade da população brasileira, quase, naquela época que a gente tinha mais 20 e tantos milhões de indigentes, que pessoas que não tinham renda nenhuma. Como é que essas pessoas poderiam comer, se transportar, ter moradia, né? E aí eu resolvi trabalhar com a questão da fome por isso, porque a gente já era o quarto maior produtor de alimentos naquela época, a 8ª economia do mundo, e a gente tinha tanta gente passando fome aqui, e aí eu resolvi fazer o Banco de Alimentos. Muito bacana. E quais são as suas formas de ação? Então, até dei uma pausa, porque eu ia começar a contar tudo, fica muita Pode coisa. Pode ficar à vontade de contar a sua história toda pra gente. O Banco de Alimentos ele funciona dessa forma. Ele pega alimentos que não serão mais vendidos, né? Que a gente faz esse trabalho até hoje, não serão mais vendidos, né? São excedentes de comercialização. Eu pego esses alimentos e levo a instituições cadastradas no nosso programa, e por sua vez atendem a mais de 22 mil pessoas por dia. Que é muita gente. Então, com as 3 refeições, às vezes até 4, às vezes até 5, dependendo da entidade. Então, assim, a gente não serve o prato de comida, a gente entrega o alimento para essa instituição, que vai absorver esse alimento, vai prepará-lo e vai servi-lo. Então, o banco trabalha de 3 formas distintas e interligadas. A primeira forma é a colheita urbana. Então, eu passo todos os dias recolhendo sobras de comercialização. São produtos que não foram vendidos e teriam lixo como destino. Né? Não representam mais renda para quem produziu ou para quem iria comercializá-los. Nós pegamos esses alimentos e levamos para as entidades cadastradas no nosso programa, que são mais de 40. E essas entidades, por sua vez, atendem a mais de 22 mil pessoas por dia. Então, nós não servimos o prato a essas pessoas. Nós entregamos o alimento para essas entidades, elas o recebem, preparam esse alimento e servem os pratos. Por isso que a gente diz que a gente complementa pratos, a gente não doa pratos. Apesar de a gente saber exatamente quantos quilos a gente doou para quem desde o primeiro dia de operação da ONG. É muita coisa, né? Nós somos bem estruturadinhos nesse sentido, já nascemos assim. E isso foi uma quebra de paradigmas muito grande,
né? Porque todo mundo me desestimulou, dizer que eu ia ser presa, que eu não podia fazer, eu era tão jovem, como que bobagem, estragar minha vida e tudo isso. Porque não existe, e não existia naquela época, e não existe ainda hoje, uma lei que proteja o doador de alimentos de algum tipo de ação civil, né? Porque alguém pode passar mal e tal. Eu faço questão de falar isso, não é para que as pessoas tenham mais medo de doar, é ao contrário, para que as pessoas não tenham medo de doar. Porque, por exemplo, eu peguei para mim a responsabilidade do alimento doado, né? Então, quando eu vou doar qualquer tipo de alimento, eu vou doar com um recibo. Então, aqui você está recebendo 10 quilos de batata, 10 pés de alface, 1 quilo de banana, 2 quilos de arroz, não importa o que, está ali discriminado, né? E a entidade, então, assina que recebeu e que atestou que está tudo perfeito para o consumo, porque é só o industrializado está dentro do prazo de validade, né, com a embalagem conservada, e o hortifruti só de você olhar, você sabe se aquele alimento está fresco ou não. Está fresco ou não. Então, assim, eu incentivo sim as pessoas a doarem e não jogarem alimento no lixo de jeito nenhum. E outras formas de ação são ações educativas e profiláticas também, que eu faço para as entidades assistidas, né? Então a gente ensina como manipular corretamente o alimento, como armazenar, como usar integralmente para não haver um segundo desperdício. Eu tenho um convênio com a Faculdade de São Camilo para trabalhar há mais de 15 anos dentro dessa segunda vertente, né? Que são ações profiláticas voltadas para entidades assistidas, e também porque eu acredito em pontes. Então, as nutricionistas que entram como estagiárias na ONG, elas não saem mais a mesma pessoa. Tenho eu acho que todas as faculdades deveriam tentar fazer um estágio no terceiro setor de direito, qualquer uma, jornalismo, nutrição, medicina, arquitetura, todas, né? Para entrar em contato com o outro lado, porque são vários Brasis, né? Mas no mínimo 2, né? É verdade. Um que tem bastante e o outro que tem muito pouco. E a terceira forma de ação é o que a gente está fazendo aqui. Eu vou à escola, eu vou a empresas, escrevemos livros, documentários, justamente para dizer para as pessoas que, assim, somos cidadãos com direitos, mas também responsabilidades. Muita né? responsabilidade. Que a gente realmente precisa fazer o nosso papel. Se todo mundo fizesse bem o seu papel, a gente estaria em outro lugar, né? De desenvolvimento social. É que a gente acaba delegando para outras pessoas e ninguém acaba fazendo nada, né? Infelizmente, por isso que nós estamos do jeito que a gente está. E qual é o número de desperdícios no Brasil? O mundo desperdiça 1/3 de tudo que é produzido. Nossa. E no Brasil não é diferente. É muita coisa. O que a gente sabe é que a gente desperdiça muito mais hortaliça do que outros países, por exemplo, que países industrializados desperdiçam mais lá no consumidor. E a gente é mais no campo porque somos menos tecnológicos, apesar de ter tanta tecnologia, o agronegócio, mas as nossas estradas são esburacadas, a gente tem dificuldade de armazenar comida, então a gente perde mais no começo da produção e no meio do que no final. E tem países industrializados que perdem mais no final do que no começo. Mas a perda é muito grande, né? Então é um contrassenso enorme, tanto no Brasil quanto no resto do mundo. A gente vê tanto desperdício de comida. É tanto desperdício que a terceira maior causa de promoção de gás estufa hoje na atmosfera provém da decomposição de restos de alimentos. Nossa. Então, assim, é muito alimento sendo desperdiçado. Que loucura. E quando você produz e aquele alimento não chega onde tem que chegar, né, se desmatou terras, você poluiu terras também, no caso do Brasil também é campeão no uso de agrotóxicos, né? Você polui água, acaba com rios suspensos, e você impacta muito mal o meio ambiente e depois ainda pega esse alimento e joga no lixo, que vai impactar mais uma vez ainda o meio ambiente. Piora 1000 vezes mais a coisa. É complicado, né? E o que você espera dos políticos em relação a isso? Então, eu acho o seguinte, como já dizia Josué de Castro, né, há quase 100 anos agora, assim, a fome no Brasil é uma questão política. Como tantas outras fomes. Aliás, o fato de eu ter ido trabalhar com a questão da fome, sem dúvida nenhuma, é a fome de comida, mas são todas as outras fomes também. Educação. No Brasil, a gente tem fome de muita coisa. Educação, saúde, moradia, transporte, né? Eu sou carioca, então eu sofro muito com o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Assim, eu nunca pensei que o Rio fosse estar pior do que, enfim, do que na época que eu nasci. Muito triste, lá, né? Uma cidade tão bonita. Está cada vez pior, né? Moradia pública, por exemplo, é uma fome que não pode ser deixada, na minha opinião, para um indivíduo, porque uma casa não custa menos de 70, 100 mil reais, não custa.
quando você, de 2 quartos, né, assim, uma média aqui, se você ganha 2 salários mínimos, 3, tem uma família, como é que você vai conseguir adquirir uma casa? Então, sim, casa, na minha opinião, é uma questão de políticas públicas, né? A alimentação também é uma garantia da Constituição, né? A criança não deveria passar fome. Então, assim, tem que ter acesso, a gente tem que democratizar o alimento. A gente é um dos maiores produtores de alimentos do mundo e tantos brasileiros não têm acesso ao alimento nem de uma forma nem de outra. A gente sabe que muitas crianças só comem ou têm uma boa refeição dentro das escolas, que são 43 milhões de estudantes que a gente tem no Brasil. Então, a fome é uma questão política, né? Na minha opinião. Então, assim, eu espero que os políticos amadureçam, né? Eu acho que ir às urnas e votar é o primeiro passo de uma democracia. Exatamente. Muito importante. Muito importante. Só que a democracia tem outras... ela tem outras qualidades também, né? Uma democracia evoluída realmente cumpre o seu papel. Então, os políticos, eles precisam cumprir os seus papéis da melhor forma possível. Não pode ter corrupção, não pode ter um salário, distorções tão grandes salariais, eles se aposentarem com um valor tão alto, a ponto da classe toda ser representada pela grande parte da questão da Previdência Social, né? Que a gente vai mais recursos para essa classe do que para o resto da população. Então, tudo isso não poderia existir. Quem está lá deveria saber muito bem o riscado, conhecer muito bem o Brasil. Nós acabamos de passar por uma eleição e eu tive a oportunidade de conversar com algumas pessoas aqui em São Paulo que estavam concorrendo a cargos públicos. E no final, como governador, até o senador e tal. No final eu fui conversar com eles e perguntar, vocês conhecem o problema da fome? Ninguém com quem eu falei conhecia. Que vergonha. Né? Ficou tão assim interessado que falou assim, não dá para saber de tudo e tal. Me deu até o telefone do assessor dele para eu colocar na pauta de políticas públicas. Ok, eu já fiz, eu sou empenhada, mas assim, como não conhece o Brasil? Como a gente vê agora na televisão, né? Essa história da Previdência que é o que a gente está vivendo, né? Políticos não saberem o tamanho do rombo da Previdência, só alguns. Tem certas coisas que deveriam ser de conhecimento assim, universal dentro da política, por assim dizer, né? Eu sou economista, como eu te falei, e eu acho que todo político devia entender de economia. É o mínimo. Porque assim, eles arrecadam todos aqueles impostos, né? O que eles fazem com os impostos, qual é o uso que eles vão dar para os impostos. Então, a política, na minha opinião, hoje está sendo muito responsável pelo que a gente está vivendo. É claro que a sociedade civil também, mas eu acho que hoje, se eu pudesse dizer assim, o maior peso de toda essa crise, ela vem da condição política do nosso país, que não está adequada. Será que eles têm consciência disso e não fazem nada para melhorar? Esse é um grande problema. É difícil dizer, né? Eu acho que é claro que a gente hoje, cidadão comum, reclama muito da política com razão, porque você tem que lembrar que política também não é só lá quem está em Brasília, né? Começa com os vereadores na sua cidade. Então, vamos falar do Rio de Janeiro de novo? Né? Como é que eles deixaram o Rio de Janeiro ficar daquele jeito? Um pecado. São Paulo também. Todo mundo sabe que estão construindo casas na represa de Guarapiranga, coisas assim que tem um déficit habitacional, com tantos prédios vazios, tem uma série de coisas. Tem a poluição do rio, que até hoje, Rio Tietê até hoje deságua esgoto lá, né? Então, assim, são os políticos nas várias esferas. Eu acho que todos os políticos têm que, no geral, é claro que tem um político bom, claro, o Cristóvão Buarque não foi reeleito, assim, eu tive vontade de chorar porque eu conheço o trabalho dele, ele é uma pessoa muito culta, muito sensata, enfim, mas tem muitos outros que a gente vê que realmente estão envolvidos com corrupção, realmente, que não tem o real olhar para a situação brasileira, ainda estão em competições de classes, por exemplo, eu nasci numa família sem dificuldade financeira, mas desenvolvi esse olhar para o cuidado social por mim mesma, não foi nem incentivado da família, nem da faculdade que eu cursei, etc e tal. Então, assim, eu não sou contra ter dinheiro, eu gosto de ter dinheiro, dinheiro é bom. O que eu acho é que todo mundo deveria ter pelo menos condições razoáveis de começar a vida, de viver, e a gente paga impostos exatamente para isso, né? Então, eu luto para isso. A miséria é muito triste, a miséria acaba com o cidadão, né? Acaba com o cidadão, ele parece até um serzinho sem defesa, né? Enfim,
E também é errado, assim, na minha concepção, né? Nossa. Uma pessoa ter 200 pares de sapato ou acumular imensamente sem doar uma parte ou sem participar, enfim, isso eu acho errado também. São os dois lados da moeda que nenhum dos dois está certo. A sociedade, enfim, também tem culpa nisso. Sim, tem todo responsabilidade. Mundo. Pode... Tem demais, né? Essa questão, por que a gente hoje vê uma milícia tão bem aparelhada, assim? Porque, na realidade, o que eles estão fazendo? Eles estão exercendo poder, um poder paralelo, porque quem planeja, quem executa, tem algum tipo de colhe algo, né? No fim, estão colhendo algo da contravenção que não é bom para nós, mas esse espaço foi aberto. Então, nós precisamos ocupar os espaços da melhor forma possível, de uma forma eficiente, né? Eu acho que os estados têm que ser mais autônomos também, nada de o governo lá em Brasília mandar a verba para cá, não. Eu acho que os estados são muito paternalistas, eles querem o dinheiro, ao mesmo tempo são às vezes os filhos até maus filhos que roubam, eles não vai ver lá em cima porque fazem trapaça, etc. Acho que a gente tem que amadurecer muito enquanto sociedade. Muito. Eu tenho certeza disso. Muito. Se todo mundo pensasse que nem você, né? E na sociedade, no povo, na miséria, a gente estaria num país melhor, com certeza. Muito melhor. Muito triste. Muito triste. Eu adoro o meu país, eu adoro os brasileiros, né? E me dá muita pena que a gente ainda está vivendo esse tipo de problema. A gente poderia estar num lugar muito diferente. O Brasil, ele para mim, ele parece um gigante entorpecido. Quando eu estava na faculdade, a gente ouvia muito falar sobre, né, o gigante brasileiro, mas ele está entorpecido, porque ele está todo viralizado, a gente vai inoculando vírus aqui, vírus ali, botando bolas de ferro no pé desse gigante, né? Mas ele em si, olha só quantos rios, quantas florestas, né? A nossa, enfim, não temos terremoto, nada disso. Ainda assim é o melhor país para se viver. Meu Deus, o que a gente está fazendo com o nosso país? É um país rico. Infelizmente estão acabando com o nosso país. É muito triste. Agora eu queria te perguntar, e quem são os seus doadores? Assim, você tem alguns doadores específicos que fazem a doação para você? De alimentos? Isso. Sim, nós temos doadores específicos. Como eu estava te contando, foi muito difícil a época conseguir doação de alimentos quando eu fundei o Banco de Alimentos, porque essa cultura do não doar, né? Então foi uma quebra de paradigmas mesmo, acho que foi muito importante. E no começo eu só conseguia ter hortifruti, porque eu mandei 400 cartas para a indústria, só recebi 5 boa sorte, né? Porque eu não desisti com o passar do tempo, eu consegui uma indústria aqui, uma indústria ali. Então, sim, eu tenho doadores fixos de alimentos que já confiam no trabalho, que doam. No meio do caminho, alguns param de doar, até porque às vezes quebram, né? Eu tenho doadores pontuais também e eu tenho uma outra forma de receber doação que não é exatamente proveniente do combate ao desperdício, que é o que a gente faz, né? Os alimentos que a gente arrecada os nossos carros diariamente são excedentes de comercialização, mas quando há um evento, alguma coisa assim, e se recolhe 1 quilo ou 2 quilos de alimentos e a gente repassa para o banco de alimentos, a gente sempre aceita de bom grado, sempre, né? Porque sempre bem-vindo, né? Sempre bem-vindo. Não é necessariamente um combate ao desperdício, mas a gente aceita e, enfim, são os outros doadores que a gente tem. Eu acredito que o seu trabalho exija muita demanda, né? Muita energia, porque é uma coisa exaustiva, né? Não é um trabalho além fácil de tudo isso que eu te contei, né, da quebra de paradigmas, enfim, eu não tenho convênio com o governo, nenhuma esfera, nem municipal, nem federal, nem estadual. E a ONG, ela custa, né? Os funcionários são CLT, tem férias, 13º, tem o aluguelzinho da sede, a gasolina dos carros, enfim. Tem um custo alto mensal. Tem um custo, né? No Brasil, você ter funcionários, você paga quase o dobro, não é isso? A gente também paga INSS patronal, tudo isso. Tudo isso. Né? Então, é um desafio muito grande mesmo. Eu imagino. E você já fez livros, escreveu livros? A gente já editou alguns livros, eu acho que esse aqui é um deles, né? O Gourmet Sustentável. Tem outros também. Podia falar um pouquinho dele pra gente? Posso. Esse livro eu tive a ideia de fazer porque nas cascas, nos talos, nas sementes estão contidos a melhor parte dos nutrientes do alimento. Então, tem alimentos, por exemplo, que na polpa, vamos supor, tem 1 miligrama de uma determinada vitamina e na casca tem 100 miligramas da mesma vitamina, né? Talo de sementes, a mesma coisa. E a gente desperdiça, joga fora. Culturalmente já é chamado até de partes não convencionais, se descasca e joga no lixo. Tá. E a gente não deveria ter essa cultura de jogar alimento no lixo, nem a melhor parte dos alimentos. Eu achei muito bacana, você me deu para eu ler?
Eu achei bem interessante, né? Tem várias receitas aqui dentro falando, Sim. tudo que você pode aproveitar, não jogar. São coisas que a gente acaba jogando fora, que você não percebe que pode fazer alguma coisa. Exatamente. E você aproveita aqui nos alimentos. Exato. E no caso da Gourmet Sustentável, que foi tentar mudar a cultura de cima para baixo, com esse livrinho, né? A gente fala para as pessoas, olha, não jogue comida fora porque é péssimo por todos os lados, para o meio ambiente e tal. E para quem tem baixa renda, saber aproveitar integralmente os alimentos é muito importante, porque ele passa a comer mais gastando menos. Gastando menos. Isso é muito bacana. Lu, eu não tenho como te agradecer. Você quer, como é que você está nas redes sociais? O que você quer falar para a gente Nosso aqui? Nosso site é bancodealimentos.org.br. Vocês podem nos seguir pelo Instagram, Facebook. Enfim, façam-nos uma visita, participem. A cultura de doação no Brasil precisa crescer também. É importante, sim, doar um pouco do seu salário, se você puder, para alguma entidade, né? Nem que, não estou dizendo da minha, de qualquer entidade que seja, no caso somos auditados, é fundamental, porque você doando dinheiro para uma instituição, você está ajudando a mudar a cara do nosso país. Com certeza. Eu te agradeço imensamente, espero que vocês que estão ouvindo a gente aqui possam contribuir com alguma coisa aqui. Lu, foi um prazer. Prazer. Obrigada, querida, por ter vindo, viu?